Muito boa tarde a todos, chamo-me Paulo Oliveira e venho através deste webinar mostrar o novo programa SIPTERM SEAB Model, que saiu na versão 2025 e através de um exemplo vou abordar as diversas opções e ferramentas e novidades que o programa possui. Destaco já desde o início que este programa não permite abrir obras antigas feitas em outros programas, como o anterior SIPTERM SEAB. Este agora acrescentou-se o Model, uma vez que permite, também como outra novidade, fazer um modelo arquitetónico diretamente no próprio programa. De qualquer forma, vou aproveitar também para fazer aqui uma introdução relativamente às diversas ferramentas que existem e que permitem modelar a arquitetura. Para além do SIPTERM SEAB Model, que eu já aqui abordei e que também permite fazer um modelo arquitetónico e gerar então no fundo um modelo analítico, que é o que interessa para fazermos uma verificação térmica ou acústica utilizando estes programas. É necessário termos um modelo analítico completo, no fundo, com as superfícies, com as contiguidades, ou seja, o que está por trás daquela parede, confina com que compartimento, confina que tipo de grupo de compartimento, as arestas, para mais tarde podermos gerar as pontes térmicas lineares ou as transmissões marginais, no caso da acústica, as sombras, os espaços e os grupos de espaços. Quando se utiliza programas como o IFC Builder ou o CPCAD Map e se faz a modelação e se faz a partilha do modelo para um projeto alojado no BIM Server Center, portanto, esse modelo analítico já vai completo. Só uma nota é que no CPCAD Map eu tenho que, no momento da partilha para o BIM Server, tenho que ativar um visto, uma opção que diz exportar modelo térmico e acústico. No caso do FC Builder, e que também no caso do SIPTERM SEAB Model, existe, e aqui é uma nota que também alerto, uma vez devido a situações na assistência, muitas das vezes as pessoas não definem o grupo de compartimentos, ou seja, eu posso definir, no caso de uma moradia eu tenho os vários compartimentos úteis, então eu tenho que definir um grupo, posso lhe chamar zona útil, em que eu digo que aqueles compartimentos pertencem àquela zona, e os não úteis, digamos assim, criar um grupo de compartimentos ou vários grupos de compartimentos relativos a zonas não úteis. Pronto, e isso é importante. No caso de modelos provenientes de outros softwares de modelação de arquitetura, como o SIP Architecture, SketchUp, ArchiCAD, o Revit, entre outros, estes programas geram sempre modelos analíticos incompletos, ou seja, falta a indicação, digamos, a geração das arestas e dos tais grupos de espaços, os tais grupos de compartimentos. E assim, sendo assim, mesmo que seja partilhado esse modelo então para o BIM Server, para um projeto no BIM Server, é necessário, antes de irmos para um programa de análise térmica ou acústica, é necessário passar por este programa que é o OpenBIM Analytical Model. Existe, aliás, um webinar sobre este programa, no fundo, a transmitir a informação de como se deve processar e que procedimentos adotar. Isto para quê? Para gerar as arestas e para gerar o grupo de espaços. Portanto, é o que interessa. No fundo, no Analytical Model podemos criar os tais grupos, ou zonas úteis ou zonas não úteis, ou digamos até a fração A. A fração A engloba estes seguintes espaços, estes seguintes compartimentos.
a fração B possui estes, portanto estamos a indicar que estes determinados compartimentos pertencem a uma determinada fração, por exemplo. E temos depois a possibilidade dentro deste programa de gerar o modelo analítico e depois de definirmos então esses tais grupos de espaços, ele vai-me gerar as arestas, que depois partilhamos para o BIM Server e do BIM Server será importado nestes programas. Ok? Vamos então passar para o programa SIPTERM SEAB para falarmos um pouco sobre então este programa, que é o objetivo é mostrar aqui as novidades e potencialidades deste software. Logo à partida temos dois separadores no canto inferior esquerdo, dois separadores que é o modelo 3D e a habitação. O modelo 3D no fundo é como se fosse o programa FC Builder. A CIP decidiu pegar no programa FC Builder e integrá-lo dentro dos programas da térmica, no caso deste, do SEAB Model, para que o utilizador possa, então, dentro do próprio programa, modelar, ter todos os comandos e vantagens que o FC Builder tem e depois passar esta informação e gerar o tal modelo analítico, o tal modelo térmico para o separador SE Habitação, para a partir daí processar todo o desenvolvimento do projeto térmico. Este exemplo que vou mostrar-vos não é nada mais, não é nada menos que aquela obra exemplo que está disponível no próprio programa, na parte exemplos, que é a moradia modelo 3D, quando se clica no botão exemplos dentro da gestão de arquivos, e que também está disponível um manual com as próprias máscaras de EWG, de auxílio, que podem, no caso, irem à nossa website topinformatica.pt e está disponível nos manuais, informação webinar, manuais do utilizador, na parte do EFC Builder. Portanto, também temos ali o manual e os tais ficheiros de arquitetura que permitem a modelação deste exemplo. Neste caso aqui, eu já tenho aqui a parte da arquitetura introduzida, mas vou falar um bocado sobre as diversas opções e dados, uma vez que isto, no fundo, a descrição do modo de introduzir, como se introduz uma parede, como se introduz uma laje, como se introduz uma porta, uma janela, está tudo no manual do EFC Builder. E portanto só vou aqui abordar questões mais técnicas relativamente à parte da térmica. E quando eu introduzo por exemplo, um elemento, seja ele uma parede, um muro, uma laje, o programa permite-me sempre então definir o tipo desse elemento, não é? E posso definir de forma simplificada, para isso só defino a espessura, não indico sequer, digo só o nome e a espessura, não indico sequer as camadas que compõem a solução construtiva, e se eu fizer desta forma, de forma simplificada, eu depois na parte da térmica é que vou definir essas camadas. Ou no momento de passar para o separador SE Habitação, também, se a referência que eu tenho aqui desse elemento coincidir com a referência de algum elemento que eu já tenha numa biblioteca, porque no momento de passagem eu posso indicar para o programa passar na biblioteca, e se as referências corresponderem, então ele automaticamente atribui aquelas camadas, aquelas soluções construtivas desse elemento que está na biblioteca para o separador SE Habitação. Ou posso também definir a solução construtiva de imediato aqui no próprio separador modelo 3D e posso ir buscar uma biblioteca minha também, ou criar essas camadas, portanto, criar uma parede, dando um nome e definindo as camadas. Tenho também bibliotecas para isso, tenho
Tenho soluções construtivas também, que posso ir descarregar a um catálogo de fabricante. Portanto, temos aqui neste menuzinho aqui as soluções construtivas e as bibliotecas para descarregar. E, portanto, posso definir das duas formas. Depende um bocadinho depois do gosto de cada um. Também queria abordar o caso das PTPs, em que podemos definir, uma das opções é defini-las aqui de forma gráfica no próprio modelo, para depois atribuirmos manualmente no separador SE Habitação. E no caso aqui, no fundo, é possibilitar, utilizando o dividir, o comando dividir, dividirmos um troço de parede e podemos dividir, como está aqui está aqui uma parede que foi dividida e introduziu-se uma outra parede cujo nome chama-se PTP para pilares ETICS. Isto é um nome que eu tinha dado, que está, está aqui caracterizado até já como solução construtiva. Portanto, aqui definimos as camadas e o facto de utilizarmos o nome pilar na referência, automaticamente o programa coloca com uma outra cor. Pronto. E isso é uma das situações. Estas opções, para não haver dúvidas também, já agora esclareço, estes dois comandos aqui, por acaso, não servem para nada, para a questão da térmica. Portanto, esqueçam. Ele permite introduzir pilares, mas isto não tem nada a ver com, não vai ler a questão das camadas da ponte térmica plana, nem esta situação dos cortes térmicos. Portanto, esqueçam estes dois comandos. Depois também quero falar do seguinte: às vezes porventura introduzem coretes ou aberturas de escadas. Portanto, se quiserem simular a escada, não coloquem a abertura na laje. Isto porquê? Ou a corete? Porque o programa, quando lê, vai detectar aquele compartimento corete 1, corete 2, corete o que for, ou até mesmo o elevador, ele vai automaticamente obter o volume desse compartimento, e para obter o volume ele faz isso de forma automática, lendo a área que existe de pavimento a multiplicar pelo pé direito. Faz isso de forma automática. Se eu colocar uma abertura de laje, eu estou a reduzir a área a quase zero, às vezes ainda existe um bocadinho de laje, e depois vai dar um volume muito reduzido. Outra situação então que é importante, que é aquelas dos grupos de compartimentos, como eu há pouco disse, que por vezes as pessoas definem os compartimentos, mas depois é necessário, isto aqui no caso aqui é uma moradia, é necessário definirmos o grupo de compartimentos. Criamos então o grupo, posicionando no grupo de compartimentos, fazemos mais, damos um nome, neste caso dei zona útil moradia. Se fosse um edifício multifamiliar, diria fração A, fração B, fração C, etc. Estacionamento, elevador, entre vários tipos de grupos de compartimentos que possam existir. Posso escolher uma cor e depois vou, neste caso tenho dois, zona útil não útil, é uma moradia, e depois com o comando atribuir vou, estando selecionado o tipo de grupo que eu quero atribuir, por exemplo neste caso, eu vou clicando depois, faço aceite e clico sobre os grupos, os compartimentos que pertencem a esse grupo. Neste caso, isto é o piso 2, piso 1 também pertence à zona útil, mas no piso 0 tem aqui uma garagem. E portanto, é um grupo pertence à zona não útil. Aqui também alerto para o seguinte: como para o cálculo do BZTU, e sendo isto, por exemplo, aqui tem um compartimento que é isolado, no fundo é a garagem, e eu pretendo calcular o BZTU da garagem, mas imaginem que até tinha um desvão da cobertura, também zona útil, zona não útil neste edifício. E eu teria que forçosamente criar dois grupos de compartimentos não úteis, um para a garagem e outro para depois atribuir ao desvão da cobertura. Isto
Porquê? Para que ele, ao calcular o BZTU, tenha em conta somente o volume, no caso do grupo da garagem, no qual pertence a garagem, só da garagem, e depois, quando for calcular o outro desvão, o BZTU do desvão, da cobertura, tenha em conta só o volume do desvão. Porque se eu coloco um grupo que diga apenas zona não útil e coloco lá a garagem e o desvão da cobertura tudo junto, ele vai-me somar os dois volumes para entrar em conta com o cálculo do BZTU. Isto no caso de pretendermos que o programa faça o cálculo automático do BZTU, porque podemos forçar. Mais à frente podemos ver isso. Vou então, já tenho que abordar, vou passar então este modelo para o separador SE Habitação, e para fazer isso tenho que imprimir aqui um modelo geométrico, e o programa indica, pretende gerar um modelo geométrico para todos os separadores de cálculo incluídos na aplicação. Do momento é este, SE Habitação. No futuro esperemos que surja aqui mais separadores de outras especialidades, e surge esta opção. Portanto, a primeira aqui diz respeito àquilo que eu tinha falado há pouco, que no caso de eu ter definido apenas de forma simplificada os elementos, dando essa espessura, e através da referência eu quiser que passe por uma biblioteca minha e verifique, o programa verifique se a referência do elemento corresponde com a referência do elemento que eu tenho na biblioteca, e ele automaticamente assumir as soluções construtivas do elemento que está na biblioteca. Ou então, depois tem estas duas hipóteses também, que é conservar as tipologias definidas previamente no modelo térmico e conservar as zonas definidas previamente no modelo térmico. Como eu ainda não tenho modelo térmico, deve-se desativar estas duas situações. Portanto, a primeira vez deve-se desativar. Quando eu já tiver um modelo térmico, que tenho aqui na SE Habitação, ou seja, já numa fase em que já tenho o modelo introduzido, os equipamentos, por exemplo, já tenha feito alterações, e queira fazer alguma alteração aqui na arquitetura, porque a arquitetura alterou, e eu depois venho aquele modelo 3D por executar essa alteração e tenho que fazer novamente o modelo geométrico para mandar essa alteração. E aí é que eu digo para o programa se deseja, se for uma alteração apenas da solução construtiva, ou porque eu alterei a espessura da parede, etc. Então, se estou a mexer nas tipologias, tipo de elemento, tipo de compartimento, eu devo desativar isto para ele não me conservar as tipologias já definidas no SE Habitação. Então, desativo, que é para ele poder ler e digamos, partilhar essa informação para o modelo térmico. E aqui no caso das zonas, eu já tenho as zonas criadas. Se as zonas são diferentes, então tenho que desativar. Se são as mesmas, posso manter ativo para ele não me mexer nas zonas e até manter os equipamentos, os sistemas já definidos. Ok? Pronto, eu vou fazer só aceitar e vou passar depois. Ele está a passar ainda a informação, proteção finalizada, e agora ao passar para o SE Habitação, já tenho aqui o meu modelo, aqui a minha biblioteca, aqui em árvore, em que eu tenho os elementos, aqui diferente do que era no programa antigo, agora tenho os elementos todos juntos, em que estão aqui caracterizados pelo tipo, tenho aqui as portas, as janelas, portanto ele aqui já leu toda a informação devido a eu ter definido no modelo 3D, no separador, portanto defini as soluções construtivas, não quer dizer que eu depois não possa editar e alterar, e falta-me aqui definir as pontes térmicas lineares, que eu deixo para o fim, e falta-me caracterizar as zonas, as tais zona útil, moradia, zona não útil, que isto são as tais zonas que ele criou aqui de forma automática, porque foram criadas nos tais grupos de compartimentos. Portanto, é uma importância de criarmos os tais grupos de forma a ele automaticamente criar aqui as zonas e ordenar. Ok? Vou agora passar à identificação geográfica. Vou manter aqui o Porto. Portanto, o programa automático já se passava no anterior, selecionando o município, o distrito e o município, automaticamente
dá-me aqui a indicação das zonas climáticas, o tipo de certificado, vou manter como pré-certificado, novo, configuração dos critérios de cálculo, portanto isto adaptado ao manual da SCE, vou manter como para um pré-certificado, utilizando o manual, e vou passar agora aqui nos elementos e posso visualizar aqui o pavimento térreo, edito, 2 cliques, aqui as camadas, portanto posso editar, os menus são muito parecidos, são iguais até ao que já tínhamos. Aqui a descrição automática, que me faltava o programa automaticamente, neste caso tinha que caracterizar porque ele lê primeiro o tipo de solução de envolvente, neste caso com isolamento pelo exterior, mas isto em contacto com o solo, com isolamento previamente em contacto com o solo com isolamento térmico, é este, e portanto vou novamente gerar a descrição, posso guardar na minha biblioteca, este é LastR, portanto, e faria, neste caso, neste exemplo, faria essas situações, definia o tipo de solução de envolvente, cobertura horizontal com isolamento térmico pelo exterior e, neste caso, desta forma assim. Pronto. Isso repetiria para os outros, mas isto como as descrições é por XML, agora aqui, depois no fundo, teria que fazer isto para todos eles. Vou falar aqui, abordar a questão da PTP, porque nós tínhamos aqui uma PTP que no fundo era uma parede exterior, que está aqui como fachada, e que eu vou aproveitar, está aqui caracterizada, eu vou aproveitar, por exemplo, já agora também explico outra coisa, estão aqui 3 barras, vistas, elementos lidos e vista. Isto é um novo aspecto que o programa possui relativamente ao anterior, já agora, em que as vistas, tenho a vista 3D, que com o Shift pressionado, com a tecla de Shift pressionado e com o scroll do rato eu consigo rodar o edifício. Posso também, clicando, ver as diversas plantas do edifício, ok? Portanto, automaticamente. Podendo também ver o elemento selecionado, ou compartimento, ou zona, o que for, também quer na planta, quer na vista 3D, mas como tenho aqui o modelo arquitetónico a sobrepor sobre o modelo térmico, vou desativá-lo, vou também ocultar a tal máscara, e assim consigo visualizar, neste caso ele está presente aqui assinalado, a vermelho, o elemento, a visualizar o elemento no modelo térmico. Já agora, então, vou editar o elemento fachada PTP e vou transformar, então, efetivamente, numa ponte térmica plana, no caso, vertical e a exterior, localização exterior, ok? Se porventura quiser ser específico, olha, esta PTP afinal não era de pilar, mas era de uma viga, ou tinha uma disposição diferente, era interior ou era horizontal. Portanto, eu posso, seja o que for, sempre que eu andar com o cursor sobre algum elemento e premindo sobre ele, o programa permite-me indicar, olha, queres ver a zona à qual pertence este elemento, queres ver o compartimento à qual pertence este elemento, queres ver o elemento em si, ou queres ver o tipo, a tipologia à qual este elemento pertence. Pronto, a tipologia tinha a ver com isto, ele iria mostrar aqui, mas eu quero ver a localização deste elemento na árvore. E então, ao fazer aceitar, ele mostra-me logo de imediato que este elemento encontra-se no quarto 3, na superfície cuja referência é o S12, e aqui com a indicação. Pronto, tenho aqui a indicação, efetivamente, das características. Posso também mudar, imaginem que eu não queria aquele tipo de parede, queria outro, eu ponho aqui, o programa mostra-me os elementos que eu tenho aqui na minha obra, e aqui no caso dos dados, o separador de dados, é onde eu posso dizer que tipo de elemento, que no caso de que tipo PTP é, se é pilar, se é viga, eu tinha definido que era vertical exterior, tem esta área, tem esta orientação, pronto, e se caso quisesse alterar, vinha aqui e alterava.
Também explico outra novidade que tem a ver com esta organização, portanto, destes três grupos, vistas, elementos leads. Eu posso, se eu clicar na barrinha, posso arrastar as janelas e se eu tiver 2 monitores, por exemplo, esta é bastante útil no caso de ter 2 monitores, posso arrastar aqui esta janela vista para um segundo monitor e estou a trabalhar de um lado com o programa da térmica, ou com o outro posso clicar sobre a vista e também deslocar-me na árvore por aqui, ok? Ou então utilizar este comando que é atribuir tipologia, que me permite, a partir de um elemento selecionado, vamos supor esta parede, ele, obviamente que seleciona todas as paredes que tenham essas mesmas características, e eu, se clicar sobre um outro elemento que não esteja, eu estarei a atribuir estas características desta parede, este elemento, a este elemento, e depois poderia, clicando, e assim estaria, aqui no caso, estaria a anular a PTP, teria a transformar todos estes elementos com a parede fechada, a parede exterior, ok? E para terminar, teria que fazer botão direito do rato, e desde que o cursor estivesse dentro da janela vista, ok? Dentro deste espaço. Para voltar outra vez, agora estou a fazer ao contrário, selecionei a PTP e estou a clicar sobre ela. Okay? Botão direito para terminar. Pronto. Para voltarmos a termos as janelas todas alinhadas, tem agora este botãozinho aqui em cima que me permite restaurar a disposição de janelas. E eu volto a tê-las aqui outra vez. Vou passar agora à definição do tipo de zonas. Zona útil, neste caso é a zona útil, mantém aqui só indicar que são 4 o número de quartos. Isto aqui mantém-se os dados que eu tinha aqui para definir, isto mantém-se já do programa anterior. E depois aqui na zona não útil, será uma zona não útil, em que poderia forçar o VZTU ou então pedir para calcular o VZTU, assumindo que existem pequenas aberturas de ventilação. A partir de agora já posso fazer o processamento de arestas, ativando ou não os dados. Neste caso vou fazer segundo o manual da ECE, aceitar, e já estão aqui as arestas convertidas em PTPs. Em PTLs, peço desculpa. Pronto, vou só guardar a obra. Também vou falar também de uma situação que às vezes acontece aqui que nos chegam de obras de assistência, que é, por vezes, quando se vai fazer o processamento de arestas, surge uma janela com várias mensagens, ou uma ou várias, a indicar que o elemento X não está definido corretamente, e indica o elemento, a referência do elemento e o respectivo compartimento. Pronto, isso acontece quando, ou porque andamos a alterar referências de elementos, e então as arestas são caracterizadas sempre pelas referências dos elementos que confinam e que formam a aresta, e se porventura alterarmos a referência ele perde essa informação. Ou então acontece também na má definição do modelo arquitetónico, por vezes já aconteceu isso, ou porque a laje entre pisos que está a separar pisos foi introduzida para além do piso e está a abranger uma cobertura plana, digamos assim, está sobre um parque de estacionamento, uma garagem, e portanto o programa detecta que essa laje, portanto, é uma laje de pisos, mas que parte dela, por mais pequenina área que seja, está a abranger uma zona que no fundo seria uma cobertura plana, e nesse caso o utilizador ou corrige essa situação indo ao modelo arquitetónico e voltando a exportar, ou então valida e terá que, quando dá essa mensagem de pavimento, por exemplo, pavimento X no compartimento Y, terá que ir ao respectivo compartimento e ir à superfície em questão, ele vai dizer o nome do pavimento e clicando sobre o pavimento, aqui por acaso tenho aqui terá que ir aqui a dados,
a dados relativamente a esse pavimento, e indo a dados sem fazer nada, ele já assume que o utilizador viu e que está validado, como validada essa laje que ele interpreta, portanto, que não está corretamente introduzida. Isso muitas das vezes também podemos, com o auxílio das plantas, no caso, reparem aqui no piso 1, eu estou a ver aqui a minha superfície e neste caso da cozinha, é a área da cozinha, mas eu poderia ter outras superfícies e ao andar pelas superfícies, neste caso aqui a superfície é única, mas se eu tivesse vários pisos dentro deste compartimento e andasse a percorrer todas as superfícies de pavimento desse compartimento, eu andaria aqui e poderia ver e visualizar, fazendo zoom, e ver que a superfície em questão, mais pequenina área que seja, está em contacto com a tal garagem, que estaria parte dela em cobertura plana, ser coberta por uma cobertura plana. Não fazia parte do piso habitacional que estaria por cima. Percebem a ideia? E portanto isto também ajuda, consoante eu vou andando aqui, para mim posso visualizar. Neste caso aqui, esta parte já não é o pavimento, já deverá ser o teto deste compartimento, estas superfícies. Pronto, vou passar então mais adiante e vamos passar para um outro separador. Eu esqueci-me aqui de falar, portanto, a parte do SE Habitação consiste nestes 5 separadores, que no modelo térmico define tudo que diga respeito às soluções construtivas, ao processamento das arestas para pontos térmicos lineares e caracterização das zonas, sejam elas úteis ou não úteis. Depois disso, tenho aqui o separador sistemas, e aqui no separador sistemas vou então introduzir os meus equipamentos. Assim sendo, em sistemas de geração, tenho a possibilidade de acrescentar os meus sistemas, podendo especificar seja para aquecimento, arrefecimento, AQS ou renovável. No caso de ser equipamento de referência, tenho que ativar aqui a hipótese de equipamento de referência e pôr os dados relativos ao equipamento de referência. Tenho aqui a possibilidade também de ir à minha biblioteca e de ir buscar já os equipamentos que pretendo. Neste caso é um sistema de aquecimento por multisplit, sistema de arrefecimento por multisplit, vou ter uma bomba de calor para AQS e depois também vou-vos mostrar, mas vou ter a parte renovável, sendo um multisplit, uma bomba de calor, que é para climatização, que é para a AQS. Vou ter que colocar então os sistemas relativos à energia renovável, provenientes do facto de serem bombas de calor. E vou fazer aceitar. Assim sendo, vou começar pela parte de aquecimento, vou editar só para vos mostrar. E tenho aqui o multisplit aquecimento. Pronto, depois caracteriza-se a marca, o modelo, gama. Isto é importante, principalmente quando a partir daqui vou criar a parte renovável do multisplit aquecimento. Isto deve ter sempre, e mesmo da parte de arrefecimento, porque sendo a mesma bomba de calor que tanto aquece como arrefece, devemos ter sempre a mesma marca, modelo e gama, para que depois no XML o programa identifique que é o mesmo equipamento. Coloco aqui a eficiência, a potência do equipamento e a eficiência do sistema, que é igual à eficiência sazonal, portanto são sempre os mesmos valores, e depois a eficiência do sistema de referência. Tenho sempre aqui uma ajuda relativamente, neste caso, ao aquecimento. E aqui está o sistema de aquecimento, relativamente ao arrefecimento, a mesma coisa, só que é arrefecimento. Os dados os mesmos, portanto, o mesmo equipamento, é uma eficiência maior e a respectiva eficiência do sistema de referência. Para a bomba de calor da AQS, aqui é outra bomba de calor, no fundo, que produz água quente com a respectiva eficiência e eficiência do sistema de referência e com estes dados adicionados. Depois, relativamente então à parte renovável,
teremos que então introduzir, por ser bomba de calor, o sistema de energia renovável relativamente à parte de aquecimento, o multi-split, como a aerotermia, identificando os mesmos dados relativamente à bomba. E aqui há uma grande diferença relativamente às versões anteriores, é que eu agora, desativando esta opção, ele automaticamente vai calcular o RN da bomba. Portanto, já não é necessário ativar no programa, na versão anterior, tinha que efetuar o cálculo manual para obter o RN, através do QUsable. Assim, eu retiro o visto e ele automaticamente vai calcular. Esta energia toda é toda para aquecimento. E pronto, depois não esquecer de colocar os mesmos dados, a potência, a respectiva eficiência do sistema. Isto é muito importante, que as eficiências batem certo, portanto é a eficiência do sistema de aquecimento. E pronto, e fazer aceitar. Relativamente ao sistema renovável de arrefecimento, portanto é a mesma coisa, só que desativa-se na mesma para ele obter o cálculo, para ele fazer o cálculo automático do RN, direcionar todo ele para arrefecimento, não esquecer de colocar a eficiência do sistema, o mesmo, e pronto, está definido o sistema renovável relativamente a arrefecimento. Depois, para a bomba de calor da AQS, a mesma situação, renovável, aerotermia, portanto são sistemas de aerotermia, desativo o visto do RN para ele calcular automaticamente todo ele a energia para a AQS e colocar a eficiência do sistema. Já devem ter dado por ela que eu não estou a definir parcelas, por isto também é uma das outras novidades deste programa. As parcelas deixaram de ser definidas no momento da criação dos sistemas. Portanto, as parcelas são definidas nas próprias zonas e assim evita que haja duplicação ou triplicação por aí fora, especialmente quando temos muitas frações e por uma razão ou outra existem parcelas distintas entre frações, apesar que o sistema é o mesmo equipamento, mas porventura existam parcelas distintas, que me obrigaria em versões anteriores a ter que duplicar, triplicar os vários sistemas só porque a parcela era distinta. Assim sendo, as parcelas passaram a ser definidas nas próprias zonas, evitando essa duplicação e por aí fora, duplicação. Nos sistemas de ventilação, vamos definir um sistema natural, isto mantém-se tudo exatamente como nas versões anteriores, vou manter os dados por defeito, portanto vocês terem que obter esses valores do RPHI e RPHV, e venho aqui então à zona útil, e que é o que interessa aqui especificar os sistemas, e vou então definir aqui vou aqui introduzir vários e depois seleciono aqui. Então vou começar pelo multi-split aquecimento, ok? Aliás, depois acerto isto. Vou primeiro começar por introduzir só para o RN e depois o multi-split arrefecimento. Isto não é a ordem não importa. Eu estou aqui só para ficar. Aqui enganei-me, é multi-split arrefecimento e o respectivo renovável, bomba de calor da AQS e a respectiva renovável. Pronto. Só para ficar um bocado certo, para que se perceba. Sistema não renovável de aquecimento, sistema renovável de aquecimento, em virtude de ser bombas de calor, não renovável de arrefecimento, renovável de arrefecimento, bomba de calor não renovável da AQS e renovável da AQS. E agora aqui, multi-split aquecimento, tem que, em virtude de ter, para este sistema não renovável, ter associado um sistema renovável, tem que dizer ao programa, e é por isso que existe esta coluna aqui, renovável, tem que dizer qual é o sistema que está associado a ele, para ele identificar logo. Portanto, ao multi-split aquecimento, o sistema renovável é o RN multi-split aquecimento. Ok? E faço, para o sistema renovável não é necessário fazer, isto só se faz nos sistemas não renováveis. Portanto, não renováveis é que a gente tem que dizer qual é o correspondente sistema renovável. E, portanto, venho agora por fim aqui à bomba de calor da AQS e digo. Ok? Pronto, está definido. Depois, e portanto, aqui nas parcelas, lá está a coluna nova de parcelas que surgiu. Relativamente, então, aqui a aquecimento, ou a parcela é 1, portanto, vai ser todo ele vai aquecer a toda a área útil da moradia. E em virtude de ser uma bomba de calor, nós temos que ativar
esta opção e pôr o mesmo valor da parcela. Portanto, esta opção é sempre ativa quando tenho bombas de calor ou quando tenho sistemas a biomassa cujo a parcela é diferente de 1. Ou seja, se eu tivesse um recuperador com uma parcela 0,2, eu teria que também vir aqui e teria que colocar 0,2. Isto está aqui no ponto de interrogação, portanto, está aqui o que eu estava a dizer. Portanto, relativamente ao RN das bombas de calor, deverá ser criado sempre um RN por termo, aquilo que já tínhamos, ativando esta opção com o mesmo valor da parcela para a bomba de calor. Okay? No caso de pretender obter automaticamente o RN relativo à biomassa e, sobretudo, na situação do sistema definido, ter uma parcela diferente a 1, também deverá colocar o mesmo valor de parcela. Portanto, resumindo, sempre que eu tenha bombas de calor, tenho que ativar esta opção. No caso de ter um sistema biomassa com parcela diferente a 1, também ativo essa opção. Ok? E venho aqui também à parte, agora vou ao outro, ao sistema renovável de aquecimento e ponho ativa a mesma opção. E no fundo, basicamente, é ativar tudo porque é tudo parcelas iguais a 1 e, portanto, e sendo tudo bombas de calor, tenho que obrigatoriamente... eu só estava aqui a clicar, mas poderia logo clicar diretamente, que é só para facilitar a visualização e verem que eu estou a clicar no editar relativamente ao sistema selecionado. Pronto, aqui ele assume por defeito o único sistema de ventilação que tenho criado e vou passar então para a parte do separador de cálculo. Aqui vou então efetuar o cálculo, dá-me aqui um erro e indica-me que a área de envidraçados é superior, portanto eu posso ver depois isto por planta, em que ele me indica aqui que não está a cumprir o NVC ou NV. Portanto, temos aqui, ou seja, a minha moradia está na parte de verão, as necessidades para arrefecer são superiores que ao sistema de referência, o que não devia acontecer. E depois também tenho aqui uma parte de um envidraçado relativamente ao fator solar, que deverá ser reduzido em virtude da área do vão de envidraçado ser superior a 15% da área de pavimento. Pronto. Isto aqui, vou então passar para o modelo térmico e vou aqui às janelas e vou fazer uma coisa que não tinha feito. Vou colocar acessórios, porque eu só tinha colocado aqui os valores envidraçados, que já tinha definido anteriormente, e vou ativar os acessórios, que não tinha colocado sequer proteções exteriores. No caso aqui é a persiana e aqui duplo, localização, aqui mais persianas, ok, só mais uma coisinha que me tinha esquecido, isto é persiana exterior, tem que colocar esta opção opaca. Portanto, esta opção opaca coloca-se sempre quando são proteções exteriores opaca, ok? A partir daqui não tenho mais nada. E venho aqui e vou repetir o mesmo procedimento. Isto aqui, porque como eu tenho aqui uma janela por compartimento, isto devido ao facto de ter introduzido no modelo janelas distintas, tipos de janelas distintas, mas poderia ter optado por simplificar isto no caso, porque isto assim, desta forma, possibilita-me que eu tenha propriedades distintas entre os compartimentos. Num lado querer ter store, ou no outro ou o vidro ser diferente, mas no momento da introdução posso sempre definir um tipo de vidro único, um tipo de janela única, para depois colocar, só tocar aqui a colocar, ver se não me engano,
Isto com as persianas já me vai resolver os problemas de verão. E também aquele à partida irá resolver, porque já me vai impedir que a moradia aqueça. Poderia logo aqui, se quisesse, preencher também, não precisava de ao fazer isto, poderia logo pôr, porque eu já vi qual era o valor. Portanto, já agora também ponho esta claraboia. Se calhar nem precisa. Eu estou a fazer isto sem, mas vamos testar. Então vou aqui outra vez a calcular, e não me verifica por pouco essa questão mas aqui deixa-me ver só na parte do 3D, é só mesmo o NVC, por pouco. Pode ser a parte da claraboia, também está a aquecer. Estava a ver, também era e passar para o cálculo e pronto, está verificado. Claro que isto depois podia-se alterar alterar fatores solares, etc. E no caso aqui eu consigo ver, tenho estes dados, em que ele me mostra também uma das novidades ali em baixo, o valor do RENAV, também, isso é uma das situações novas. O programa depois vai melhorar a este nível de mais informação. E tenho depois a possibilidade então de vir aqui às listagens, em que se mantém basicamente o que já se tinha, portanto as fichas de cálculo, a inércia, tudo que já era conhecido, o resumo de desempenho energético, pronto, com informação, etc. E existe agora uma nova, que é a validação dos requisitos mínimos regulamentares, que permite, digamos, aquela listagem que pode ser fornecida para o projeto de arquitetura, para justificar que os elementos pertencentes às envolventes térmicas cumprem com os requisitos mínimos regulamentares do manual DCE. Nós temos essa situação com os valores, e ele também me faz os desenhos, apesar que aqui ainda não está gerado, porque ainda não gerei os desenhos, falta desenhar. E agora então vou passar para os desenhos, para poder-vos mostrar. Nos desenhos eu tenho aqui, antes de gerar os desenhos, ele vai gerar desenhos em função das plantas do 3D que tenho, que é o tipo de desenho que eu tenho. Vou só ver se isto estava tudo ativo, ok, vou gerar, e está aqui as plantas com a respectiva legenda e com as envolventes desenhadas. Okay? Portanto, cada uma das plantas com as desenhadas. A cobertura aqui não me está a mostrar. Isto também já fiz de propósito para vos mostrar uma outra situação, que é, quando eu venho aqui ao modelo térmico e tenho aqui as diversas plantas, repara que a cobertura não me está a mostrar. Isto porque, se eu editar, a cobertura está definida de forma que a cota dela é a 925, normalmente andará pela laje, parte superior da laje que foi desenvolvida no modelo arquitetónico, e depois eu tenho distância, ele vai mostrar tudo o que estiver entre os planos, quer superior, quer inferior. Ou seja, tenho um plano superior a 2 metros, que estará acima de 2 metros, ou seja, iria mostrar tudo que estivesse acima da laje até 2 metros, e vai mostrar tudo que estiver abaixo da laje, mas neste caso está a 0. Não me está a mostrar nada. Se eu chegar aqui e puser, por exemplo, até meio metro, ele, ao fazer aceitar, ele já me vai mostrar, ou se calhar aqui
tem que aumentar porque deve ter, por causa do teto falso, exato, puseram 1 metro. Já vai mostrar na planta de cobertura, é como se fizesse um corte abaixo de 1 metro da parte superior da laje e mostra-me a planta de cobertura visto de cima. Pronto, e se eu passar para os desenhos e for aqui, já estou a vê-la. Ok? Só. Pronto. Aqui está tudo desenhado. Posso fazer um 3D e podem ver aqui em 3D as envolventes. Já agora também posso, se eu consigo aqui criar aqui um corte. Portanto vou aqui às vistas, vou adicionar um corte e vou ver se eu consigo até se calhar por aqui ativar o ortho e fazer assim um corte para ali. E vou-lhe chamar corte 1 e ele vai mostrar tudo para o plano posterior. Estão a ver? Está aqui o corte. Se calhar o corte, o outro do outro lado era melhor porque na outra direção, porque irá-me apanhar a garagem e portanto vou fazer um corte nesta direção para me apanhar a zona útil e não útil. Pronto, corte 2. Já vamos ver. Assim. E agora, se eu for a desenhos, fazer o gerar, já tenho ali os cortes e eu já vejo, a ver. É por isso que eu quis fazer este corte, porque ele faz-me a envolvente térmica do local não útil e do elemento que separa o local útil do não útil. Neste caso, esta parede interior. Ok? Pronto, isto que eu estava-vos a mostrar há pouco, nas listagens, nesta que é nova, era a parte dos desenhos, que eles fazem então aqui a representação das envolventes térmicas, com a respectiva cor, e portanto ele já aqui coloca todas as plantas nesta listagem. Pronto, aqui esta é dos cortes, e depois tem toda a informação associada ao cumprimento dos requisitos, bem como a descrição dos elementos construtivos. E penso que estará tudo. Posso assinalar também mais outra situação que eu me estou aqui a recordar, que relativamente a medidas de melhoria. Portanto, as medidas de melhoria são definidas da mesma forma como antigamente. A primeira define-se situação inicial. Se quiser aplicar uma medida de melhoria, duplico a obra, faça a aplicação da tal medida de melhoria, uma aplicação de isolamento, alteração da caixilharia, etc., o vidro, e define isso como medida de melhoria, e só no final é que faço partilhar aqui. Portanto, já não se exporta a partir daqui, deste comando, faz-se partilhar a partir do BIM Server Center, que é para partilhar para o projeto no BIM Server Center. Claro que a obra terá que estar vinculada, e para isso fazem atualizar, se no caso, na eventualidade de não estar, fazem atualizar e vinculam a obra. Esta está vinculada, mas fariam aqui, pois, ou selecionam um projeto que já existe, ou que fazem criar um novo projeto. E depois partilham, e ele vai toda essa informação, quer da situação inicial, quer na obra que relativa à medida de melhoria, ou medidas de melhoria que quiserem, partilham sempre, e depois no improvement criam uma obra nova e vinculam ao projeto, a obra ao tal projeto para o qual partilharam a informação, e daí importam essa mesma informação para o SIP Term Improvements. Pronto. E é isso. Vou dar assim por terminado este webinar. Brevemente ele vai estar disponível na nossa página em informação webinars, e também na página da SIP.pt, o info.sip.pt, na parte da autoaprendizagem. Portanto, despeço, espero que tenham gostado e que vos tenha sido útil.
Despeço-me assim, agradecendo a vossa participação, desejando a continuação de um bom trabalho. Muito obrigado.